Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, faz um tempinho, né, que eu gravei vídeo aula aí pro canal, certo? Mas hoje em especial, né, eu consegui um tempinho aí extra à tarde para poder gravar uma aula para uma galerinha muito especial aí da escola Joaquim Fernandes Abad, né, aí do povoado de Campo Novo, Minas Gerais, ok? Eles passaram aí pela etapa número 2, né, da avaliação CAED, e aí nós vamos agora fazer a correção dessa avaliação, ok? Exclusivamente, né, deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela. A turminha ficou aí com esse caderno aí, com o finalzinho aí M903, ok, pessoal? Então, foi uma prova aí bacana, né? Foi uma prova aí com muitas questões consideradas fáceis, né, para quem está no nono ano, ok? Todas exigiram, né, dos alunos um pouco de atenção na questão de visualização, né, referente aí a figuras geométricas, né? A prova explorou aí bastante geometria, a prova explorou também a circunferência, arcos, né? Também foi uma coisa muito cobrada. Acho que teve umas duas questões envolvendo arco, né, e ângulos também escritos, né, dentro de circunferências. E assim, foi uma prova e regra de três, né, também equação de segundo grau, enfim, vários conteúdos aí concernentes aí ao nono ano foram cobradas aí nessa avaliação, né, pessoal? Então, assim, prestem bastante atenção, né, anotem aí, se for o caso, as alternativas corretas, né? Anotem também aí os cálculos, né, que a gente vai fazer aqui, para que vocês possam depois dar uma estudada, né, ver o que que errou, qual foi a causa do erro, né? E assim, consequentemente, trabalhar alguns conteúdos que às vezes caem no esquecimento também. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então aqui nós temos que essa parte, né, ela fala Caroline, né, ela possui uma loja especializada na venda e no reparo de aparelhos de ar-condicionado. Observe na figura abaixo uma representação de Caroline, né, em sua loja, ao lado de um de seus funcionários. Então nós temos aí, né, essa parte aí que é mais cenográfica, né, ela não requer assim que você observe nada, que você calcule nada, né, nessa primeira parte. Ela apenas mostra aí a dona da loja, né, junto aí de um de seus funcionários, nada mais do que isso. E aí nós vamos aqui. O que que nós temos na próxima? Olha só. Então, questão número um. Agora sim, ele requer que você faça algum cálculo. Veja bem, observe na figura abaixo uma representação da logomarca circular, né, da loja de Caroline, que está presente em seu balcão. A gente olhar bem aqui, né, a gente vê que lá no balcão tem lá CC, né? E um círculo com essas duas letras ali dentro. Então, nós temos a logomarca aí no formato circular. E o diâmetro está marcado aqui, ó, com valor de 30 centímetros. A pergunta é: qual é a medida da área em centímetros quadrados da logomarca que está presente no balcão de Caroline? Bom, pessoal, então ele quer que você calcule o quê, ó? A área, né? E nós devemos lembrar sempre da área do círculo, né? Que a área do círculo é calculada, né, com π multiplicado pelo raio ao quadrado. Nesse caso aqui, a questão oferece o diâmetro para a gente, né, que é 30 centímetros. Então, eu sei que o raio, né, ele corresponde ao diâmetro dividido ao meio. Então, nesse caso aqui, o nosso raio, né, vai ser aquele 30 dividido ao meio. Logo, o nosso raio vai ser o quê? 15 centímetros. Então vamos lá. Ele aqui, né, colocou para vocês o valor do π valendo 3, né? Então a nossa área vai ser o 3, que vale π, multiplicado pelo nosso raio, que é 15, ó, ao quadrado. Então nossa área é igual, vai baixar o 3 e vai resolver primeiro a potenciação.
Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, né, que dá 225. Então, nossa área, se você pegar agora 225 e armar a continha, né, vezes 3, você vai achar aí letra C, né, 675, no caso, centímetros ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, a continha aí, um probleminha envolvendo área de circunferência fácil de compreensão, né? Você só tem que se atentar aí mesmo à fórmula, né? Para você se lembrar dela, ok? Então, vamos lá. Essa questão 2, vamos lá, ó. Então, a loja possui um quadro, né, em que apresenta uma simulação do valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica de um aparelho de ar-condicionado, de acordo com seu tempo de funcionamento. Observe uma representação desse quadro abaixo. Então, aqui nós temos um quadro, pessoal, que mostra aqui a quantidade de horas de uso, aqui os dias em que esse aparelho, né, vai ser utilizado e aqui o valor a ser pago, né, pelo consumo de energia elétrica, né? A gente observa aqui que horas, dias, valor a ser pago, né, são grandezas. E aí, logo aqui, você também lendo aqui, você percebe, ó, mantendo a proporcionalidade, né? Então, se está mantendo a proporcionalidade, trata-se de uma questão que envolve regra de três, né? E aí segue aí para você entender. Entre os dados desse quadro, um cliente solicitou, né, a Caroline que fosse feita uma simulação do valor que ele pagaria pelo consumo de energia desse mesmo modelo de aparelho de ar-condicionado, considerando seu funcionamento 6 horas durante 25 dias. E aí você fecha, pessoal, sua regra de três. Você acaba de ao você finalizar a leitura aí, você constata, né, que trata-se de um problema que envolve regra de três. Então, nós vamos fazer o quê, ó? A pergunta, nessa simulação, qual é o valor a ser pago pelo consumo de energia do aparelho de ar-condicionado? Então, nós vamos separar as grandezas aqui. Nós temos aqui H de horas, né? Eu tenho aqui D de dias e eu tenho aqui o valor a ser pago, ok? Então eu já tenho ali na tabela as 8 horas, ó. Aqui eu já tenho os 30 dias e aqui eu tenho o valor a ser pago por essas 8 horas e esses 30 dias, R$ 80, ok? Não vou colocar vírgula zero zero para não me atrapalhar. Então eu tenho aqui agora, ó, esse ar-condicionado, né, para esse cliente ele vai ficar ligado durante 6 horas. Então, a gente vai botar o 6 aqui, ó, na grandeza de horas, durante 25 dias. Então, nós vamos botar o 25 aqui, ó, na grandeza de dias. E, consequentemente, ele quer saber o valor, né, do consumo. Então, nosso X vai estar aqui, ó, embaixo do 80. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. O que que nós temos aqui, ó? Se vocês observarem, quando se trata de uma regra de três composta, né, que é o que nós temos aqui, nós temos que trabalhar com ela sempre conversando essa grandeza, né, que aparece o x em relação às demais, ok? Então a gente vai conversar da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho que os dias eram 30 de consumo, agora passaram a ser 25 dias de consumo. Óbvio que houve o quê? Uma redução, né? Aí eu botei uma setinha para baixo, então os dias diminuíram. Se os dias vão diminuir, é claro que o valor a ser pago também tende a diminuir. Então, a grandeza de dias em relação a consumo, né? Elas são o quê? Diretamente proporcionais, uma vez que uma diminui, a outra também diminui. Mas por que isso, professor? Isso é uma lógica, pessoal. Se você passa mais dias utilizando algo, é claro que vai gerar mais consumo. Ok, pessoal? Ainda mais quando se trata de energia, né? Então, quando você aumenta os dias de consumo com aquele aparelho ligado, consequentemente, vai aumentar o consumo. Uma vez que você diminui os dias, né, vai diminuir ali o seu consumo, ok? Você vai pagar menos por isso. Beleza, então, por enquanto, a grandeza de dias e de valor a ser pago, né, são grandezas diretamente
proporcionais, certinho? Agora vamos conversar a grandeza aí, né? De valor a ser pago com a grandeza de horas, né, pessoal? Eu tenho agora um aparelho aqui, ó, que antes estava ligado por 8 horas e agora ele está ligando 6 horas. Está ligado por 6 horas. Então houve uma redução nas horas. E a gente já sabe, quando eu uso um aparelho que está ligado à energia por menos tempo, né? Consequentemente, eu vou consumir menos energia. O valor que eu vou pagar pela energia é o quê? Menor. Portanto, trata-se de uma grandeza de todas, né? As grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, ok? E aí, agora, o que que nós vamos fazer para poder resolver essa regra de três composta? Bom, primeiro, vocês sabem, né, que a gente faz a multiplicação quando ela é diretamente proporcional, a gente faz aqui, ó, em linha reta. Então, eu vou fazer 8 vezes 30 e eu sigo aqui cruzando com o x. E agora eu faço 80 multiplicado pelo 25 e aqui multiplicado pelo 6, ok? Então, vamos lá. Então, quando eu faço 8 vezes 30 vezes x, vai dar o quê? 3 vezes 8, 24, 240. Então, vai dar 240x, que é igual. Aí agora eu vou fazer aqui, ó, a multiplicação do 6 pelo 25 e pelo 80, ou 80 vezes 25 vezes 6, que dá no mesmo, ok, pessoal? Então, para a gente ganhar tempo aqui, nós vamos calcular rapidinho aí, ok? Vocês podem estar fazendo também esse cálculo aí no papel, tranquilo. Então, a gente vai pegar o 80, vamos multiplicar pelo 25, né? Rapidinho, e vamos multiplicar pelo 6, ok? O que resulta aí, pessoal, em 12 mil. Então, tá aqui o valor de 12 mil. Agora, para mim achar esse x, eu vou baixar o 12 mil. E quem passa dividindo é o 240, né? Então, nós vamos cortar um zero aqui para facilitar a nossa vida. Ó. E agora nós vamos dividir o 1.200, né? Aí pelo 200 e pelo 24, né? Que sobrou, que a gente cortou um zero, ficou só o 24. E aí, o que que a gente encontra aí, ó? R$ 50 aí, ó, de consumo, que vai estar na nossa letra A. Ok, pessoal? Aqui eu calculei a área 675, eu acabei esquecendo de marcar a alternativa C. Então, a primeira questão C, aqui a segunda A, e aí agora nós vamos para a terceira. Então, o que diz aí? Caroline fez uma promoção em que, a cada R$ 3.000 em compra, o cliente ganha um cupom para participar de um sorteio, né? E o deposita em uma urna. Cada cupom é formado por três partes, né? E cada parte informa uma característica do aparelho de ar-condicionado a ser sorteado. Então, observe abaixo a representação de um desses cupons. Então, pessoal, esses cupons eles são divididos aí em três partes, né? Aqui eu tenho o modelo de ar-condicionado, aqui aparece a cor do aparelho e aqui aparece o tipo de potência, ok? A urna possui todos os cupons diferentes, pessoal, né? Todos os cupons são distintos, então a gente entende que são diferentes, que podem ser produzidos com quatro modelos de aparelhos. Então a gente já sabe que o modelo de ar-condicionado aqui são quatro tipos de ar-condicionado, três cores. Aqui eu tenho três cores e eu tenho também dois tipos de potência. Olha, então, pessoal, eu posso ter o quê? Por exemplo, vamos chamar aqui os modelos de modelo um, modelo 2, modelo 3 e modelo 4. A cor, eu posso ter a cor um, a cor 2 e a cor 3. E a potência, eu posso ter a potência um do tipo um, né? A potência do tipo 2. Então, eu posso, pessoal, ter um cupom com o modelo um, com também a cor um e também com a potência um. Quando você faz essa observação, você entende que esse tipo de questão é um cálculo aí de possibilidades que a gente aprende lá no sexto ano, né? E como é que eu vou calcular
essa quantidade de possibilidades de cupons, né, que eu posso ter. Basta você pegar aqui, ó, os quatro modelos, multiplica pelas três cores, ó, multiplica pelos dois tipos de potência. Então você vai ter 4 vezes 3, né, 12. 12 vezes 2 são 24, ok? Ó, 24 cupons, ok? Qual é a probabilidade de um cliente que participa dessa promoção com somente um só cupom ser sorteado? Então, pessoal, vamos lá. Se eu tenho um total aqui, ó, eu posso formar aqui 24 cupons ao todo. Então, como que essa pessoa, né? Qual é a probabilidade de um cliente que participa dessa promoção ser sorteado com somente um cupom? Então, vai ser o quê, né? A probabilidade vai ser um cupom em um total de 24 cupons. Então, 1/24 seria a nossa aí alternativa correta. Quem marcou a letra A aí se deu bem. Questão 4 aí, pessoal, olha só. Para instalar um dos aparelhos de ar-condicionado que Caroline vende em sua loja, né, é usado um tipo de suporte que possui o formato triangular. Então a gente consegue já perceber nas figuras aí, né, que esses suportes eles têm o formato de triângulos. A gente já vê que um é menorzinho, o outro, triângulo 2, né, ele já é um pouco maior. Tem o formato triangular, então observe abaixo uma representação feita por Caroline de dois desses suportes representados pelo triângulo 1 e pelo triângulo 2. Os triângulos estão posicionados aí de forma igual, né, pessoal? Os dois estão posicionados da mesma forma. Eu já consigo perceber também, né? Aqui um ângulo de 90 graus, né? Aqui um ângulo alfa, aqui também um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo alfa. Logo, né? Eu conhecendo esses dois ângulos congruentes aí, eu posso com certeza afirmar que esses triângulos eles são o quê? Existe um caso de semelhança entre eles, ok? Logo, eles possuem, né, um caso de congruência, ok? Quando eles têm aí dois ângulos em comum. Então, eu posso afirmar com certeza que eles são congruentes. E aí, pessoal, o que que ele tem, ó? Nessa representação feita por Caroline, ela se esqueceu de indicar a medida do lado SU, olha, que vai de S até U, no suporte representado pelo triângulo 2. Essa medida que Caroline se esqueceu de indicar é igual a. Então, pessoal, o que que a gente tem? Aqui eu tenho 24 e aqui eu vou colocar uma letra qualquer, eu vou usar aqui um X aqui para me encontrar esse lado SU, ok? E aí eu vou usar aqui, pessoal, as razões que eu posso formar, né, de um triângulo para outro. Então, triângulo 1, né, aqui triângulo 2, e aí eu vou montar agora as razões onde a gente vai pegar, né, lado proporcional com lado proporcional, lado correspondente com lado correspondente. Então, eu percebo aqui que esse 24, ele corresponde imediatamente a esse x pelo posicionamento, né, desses lados estarem iguais, são estarem na mesma posição, por eles estarem na mesma posição. Então vai ser o quê? 24 está para x. Assim como, agora vai pegar aqui, ó, 30 centímetros está para 40 centímetros. 30 centímetros está para 40 centímetros. E aí agora a gente consegue achar esse x, ok, pessoal? Então o que que acontece? Vamos aqui, ó, cortar um zero para facilitar, cortar um zero para facilitar. X vezes 3, nós temos que é 3x, que é igual, e aqui 24, né? Multiplicado por 4, 4 vezes 4, 16, sobe 1, 8, 96, ó, vai dar para a gente aqui, ó. Então, no caso, o meu x vai ser o 96. Quem passa dividindo é o 3. 96, pessoal, dividido para 3 vai dar 32. Ó, 32 centímetros. A gente fica aí com a letra B. Ok, pessoal? Então, olhou para as duas figuras que representam um triângulo, né? Observou que pelos dois ângulos aí que os dois triângulos possuem, né? Serem
congruentes, né? A gente tem um caso de congruência entre dois triângulos, então eu consigo achar ali aquele x fazendo aí as razões de semelhança, né? Ou seja, pegando o lado correspondente com o lado correspondente, montando essas razões aí especiais, ok? E aí, pessoal, a questão 5 a gente faz no próximo vídeo, tá? Para a gente não ficar com vídeos muito grandes aí. Então, paramos na 5 aí rapidinho, só para a gente fazer das 5 aí mais ou menos até a 10, ok?